Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. É sempre um motivo, uma razão de muita alegria para nós podermos retornar nesta casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanta gentileza. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, por mais esta oportunidade de unidos podermos compartilhar algumas reflexões, que temos feito a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. E nesta noite em especial, vamos falar a respeito das provas e das expiações no lar. Quem de nós nunca experimentou as dificuldades, os conflitos, as perturbações, os desafios no convívio mais íntimo dentro do berço doméstico? Ou talvez com aquele familiar um pouco mais distante, mas que quando se faz presente é gerador de discórdias, de aborrecimentos. Quantas famílias enfrentam hoje os dramas da drogadição, da depressão, das enfermidades? Então são poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, conforme nos esclarece a benfeitora Joana de Ângeles, nessa obra magnífica, Constelação Familiar, em seu capítulo 20, onde ela vai tratar das provas e das expiações no lar. Então, diante das dores, dos sofrimentos, das aflições que atingem dentro do berço doméstico, surgem algumas indagações, surgem alguns questionamentos. Porque muitas vezes o nosso lar se transforma nesse campo de batalha, justamente o lar, aquele local onde, após um dia exaustivo de trabalho, a gente quer retornar para lá, quer refazer as energias, aquele reduto, aquele ninho que nos acolhe. Mas por que, em muitas situações, ele se torna esse campo de guerra, esse campo de batalha? Iniciamos as tarefas entre flores, para depois encontrarmos a colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz, de compreensão, não é? Entretanto, logo após, surgem as pedras e os dissabores. E então nós questionamos: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento justamente onde nós almejamos encontrar a felicidade? Onde nós buscamos a felicidade e a paz? E onde nós vamos encontrar respostas para esses questionamentos? No Espiritismo. O Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo vem trazer a consolação suprema. Já disse-nos Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então o Espiritismo, o Evangelho redivivo que ele resgata, vem nos trazer a consolação a todos aqueles de nós que sofremos, atribuindo causa justa e fim útil para todas as dores. Isso é muito importante. Nós vamos meditar sobre esses dois pontos importantes. Primeiro, todo
sofrimento tem uma causa, e uma causa justa. E segundo, o sofrimento tem um propósito, ele tem um objetivo em nossas vidas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 3, Justiça das aflições, o que é que os Espíritos nos dizem? Que sendo Deus soberanamente bom e justo, é certo que ele não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, todos os sofrimentos, todas as vicissitudes da vida têm uma causa. E sendo Deus justo, justa, também há de ser essa causa. E os Espíritos vão além. Eles nos esclarecem também que todas as dores e todos os sofrimentos que nós passamos podem ter duas origens. Então, nós temos aqueles sofrimentos cuja causa, cuja origem estão na vida presente, na vida atual, e nós temos aqueles sofrimentos onde as causas nós não as encontramos nesta vida. Por exemplo, uma criança que nasce com alguma síndrome, com alguma deficiência, surdez, mudez, um comprometimento neurológico. Onde buscar as causas para essa aflição em um serzinho tão pequenino que acabara de nascer? E a doutrina espírita então nos esclarece que esta causa se encontra em vidas anteriores, pela imortalidade da alma, pela pré-existência do espírito e pela pluralidade das existências, as reencarnações, nós temos essa compreensão. Portanto, não há injustiça. Deus não é um Deus punitivo, que age com parcialidade, que privilegia alguns em detrimento de outros. Não, Deus é um Pai amoroso, justo e bom. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro para nós, diante das dores, diante dos sofrimentos que sentimos. Para não atribuirmos causa a Deus, para não acharmos que Deus está nos punindo, porque nós aprendemos também com o Espiritismo que nós somos os autores do nosso próprio destino, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, né? Porém, a lei divina é perfeita e as leis divinas, os mecanismos das leis divinas agem sempre para que nós possamos nos reajustar, para que nós possamos reparar o mal que fizemos. Então, um outro ponto que nós precisamos considerar é: qual é a finalidade do sofrimento? Qual é o objetivo da dor em nossa vida? E mais precisamente, o que é que isso tem a ver com a nossa constelação familiar? Porque a dor está presente no seio familiar, no berço doméstico. E nós vamos encontrar essa resposta através da Joana de Ângeles, nessa obra que nós acabamos de citar, a constelação familiar. Então a Joana vai nos dizer o seguinte: sendo o planeta terrestre um mundo relativamente primitivo, de provas e expiações, é natural que na maioria dos grupamentos familiares apresentem-se os sofrimentos de vária ordem, convidando a reflexões e ao trabalho de iluminação interior. Então, olha quanta informação a Joana traz
para nós. Primeiramente, ela esclarece que nós estamos em um mundo inferior, em um mundo ainda primitivo. Se nós buscarmos lá no Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós aprendemos que a Terra é ainda um mundo inferior. Nós estamos em processo de transição, estamos caminhando para a regeneração, mas ela ainda não se consolidou. Então, na Terra, nós ainda vivemos de braços com a dor, com o sofrimento. Mas vejam, o Espiritismo nos esclarece lá no capítulo 5, voltando ao Evangelho, né? No item 7, que diante das nossas dores e das nossas aflições, nós não podemos esquecer que nós nos achamos em um mundo inferior ao qual estamos presos pelas nossas imperfeições. Então, por que nós estamos habitando um mundo ainda inferior, um mundo de provas e expiações? Porque nós ainda não conseguimos nos libertar do mal que ainda habita em nós. Nós ainda trazemos alguns vícios morais, algumas imperfeições, algumas mazelas no nosso ser, na nossa intimidade. E são essas imperfeições que nos ligam a mundos inferiores como a Terra. Não é que nós não podemos habitar um mundo mais elevado, é que o nosso psiquismo, a nossa sintonia não está, compatível com um mundo mais elevado. É uma questão de energia, de sintonia. Então, se nós estamos ligados a este mundo pelas nossas imperfeições, cabe a nós o esforço por nos melhorarmos. Sofremos porque somos ainda espíritos imperfeitos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata das leis morais, no primeiro item que ele aborda, lei divina ou natural, questão 614, os Espíritos afirmam categoricamente que a lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, nós somos infelizes, nós sofremos porque nós nos afastamos das leis divinas. Então, cabe a nós esse esforço por nos melhorarmos, para que assim a gente possa, no futuro, habitarmos mundos melhores, onde não mais reine a dor, reine o sofrimento. Então, esse é o primeiro item que a Joana esclarece para nós. E ela, então, nos diz que é por isso que nós sofremos, porque nós somos ainda espíritos primitivos, imperfeitos. Nós estamos muito mais próximos do nosso ponto de partida do que da nossa destinação final, que é a perfectibilidade. E por isso vivemos, então, com tantas dores, com tantos sofrimentos. Mas lá no finalzinho, a Joana nos diz que o sofrimento ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E qual é esse objetivo? Nos convidar à reflexão e ao trabalho de iluminação interior. Então, nós ainda precisamos do sofrimento para sairmos da nossa zona de conforto. Quando a gente passa por uma situação desafiadora, por uma aflição, nós geralmente, após atravessarmos aquele período difícil, nós saímos mais fortes. Porque a dor, o sofrimento, eles têm esse poder de mexer com as fibras mais íntimas do nosso coração. Então, a dor é esse convite a uma mudança de comportamento. É um alerta para nós. Olha, esse caminho que você escolheu não está legal. Ele está te trazendo dor, sofrimento. Cuidado com as suas escolhas, com o seu proceder. Então,
diante da dor e do sofrimento, ao invés da revolta, da blasfêmia, nós precisamos pensar, refletir em torno daquela situação, daquele problema. Refletir se com as minhas atitudes eu não poderia evitar aquela situação. Ou se ela independe de mim, o que é que eu posso fazer para diminuir aquela dor, para diminuir aquele sofrimento, né? Então, essa é a utilidade do sofrimento e da dor em nossas vidas. Um convite ao trabalho de iluminação interior. E é para isso que nós estamos aqui na Terra. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que os espíritos precisam encarnar? Se somos espíritos, por que não vivermos apenas no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria? E a resposta é muito clara, que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazer-nos chegar mais depressa à perfeição. Então, para progredir, para evoluir, para melhorar, nós precisamos da experiência na matéria. E não é por outra razão que nós estamos aqui. Muitas vezes a gente se ilude achando que está aqui na Terra a passeio, né? Que a Terra é um parque de diversões e que a gente está aqui só para usufruir dos prazeres, né, que a vida material pode nos oferecer. Mas é o contrário. Nós somos espíritos que estamos temporariamente encarnados aqui na Terra. É uma breve estadia que nós estamos fazendo aqui, com um propósito bem definido em nossas vidas, que é o de nos melhorarmos, de evoluirmos, de progredirmos. E mais adiante a Joana diz: como a reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento dos valores que dormem inatos no espírito, os equívocos e mazelas que o acompanham o espírito como resultado das experiências infelizes do passado, apresentam-se como necessitados de retificação, expressando-se em forma de sofrimentos os mais diversos. Então vejamos, em uma única existência, nós somos capazes de fazer todo o progresso que precisamos? Não. É impossível, em uma única existência, nós realizarmos o progresso intelectual e moral que precisamos para alcançar a perfectibilidade, o grau de perfeição que nos é possível. Então, Deus nos concede tantas encarnações ou reencarnações quantas forem necessárias ao nosso espírito para realizarmos esse trabalho de aprimoramento espiritual, de aprimoramento intelectual. Então, qual a finalidade da reencarnação? O desenvolvimento daqueles potenciais divinos que dormem inatos no espírito. Porque todos nós, trazemos em estado germinativo, em estado latente, na condição de sementinha, todos esses potenciais que precisamos desenvolver. Mas nós precisamos fazer isso em várias etapas. E aí, vejam só, de que maneira a gente vai realizar, por exemplo, o nosso progresso intelectual? Nós realizamos o progresso intelectual pelo trabalho. Por isso, o trabalho, definido pelos espíritos como qualquer atividade útil, é extremamente valioso para nós, para desenvolvermos a nossa inteligência. Mas, para nos desenvolvermos em moralidade, do que é que nós necessitamos? Para desenvolvermos as virtudes, para evoluirmos no aspecto moral, nós precisamos
da convivência uns com os outros. Está aqui, no terceiro capítulo da primeira parte do livro Céu e o Inferno, que a vida social é a pedra de toque das qualidades e das mazelas do espírito. Somente através do convívio uns com os outros, dessa troca, dessa necessidade recíproca que nós temos entre nós, seres humanos, é que nós vamos evoluir. Então, nós necessitamos uns dos outros para evoluir. Ninguém evolui sozinho. Então, a bondade e a maldade, a doçura e a violência, a benevolência e o egoísmo, a humildade e o orgulho, por exemplo, eles têm por estímulo as relações do homem para com os seus semelhantes. As virtudes e as más qualidades, elas nascem do convívio. Quem está sozinho no deserto não consegue experienciar nada disso, porque está sozinho. Então, nós precisamos uns dos outros para fazermos esse processo evolutivo. E onde é que começa a vida social do espírito? Quando nós reencarnamos, qual é o nosso primeiro núcleo de convivência? O primeiro núcleo social do espírito é o lar, é o berço doméstico. Por isso o lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao amor universal, porque somos todos uma grande família, a família terrestre. Mas onde é que nós vamos treinando esse amor? Primeiramente, dentro do lar. Então é ali no lar, convivendo com espíritos diferentes de nós, com os defeitos que cada um traz, com as qualidades que cada um traz também, com o modo de ser de cada um, que nós vamos enxergando no outro aquilo que temos aqui dentro. Porque o meu semelhante é o meu espelho. Eu vejo no outro aquilo que está em mim. Então, aprender dentro do lar a conviver com os defeitos alheios, a sermos pacientes, tolerantes, amorosos. Todo esse exercício de fraternidade, de amorosidade, de respeito, começa dentro do lar. Então, veja, nós estamos falando de família, de constelação familiar. Sabemos que o lar é extremamente importante para esse processo. Então, é certo que a nossa reencarnação não se dá de maneira apressada, sem planejamento. Existe um planejamento reencarnatório que é feito antes da nossa vinda ao mundo terrestre. E nesse planejamento reencarnatório, os espíritos benfeitores responsáveis por esse mapeamento das nossas necessidades, eles vão organizar a nossa futura reencarnação, nos colocando dentro do lar, com aqueles espíritos com os quais estamos comprometidos, positiva ou negativamente. Então, é justamente no lar que nós vamos encontrar os afetos, mas também os desafetos do passado, unidos pela lei de causa e efeito e pela lei de afinidade, com o objetivo de evoluirmos juntos. Então, aqueles que são nosso afeto, aqueles familiares que a gente ama, que a gente gosta de estar junto, que o relacionamento é fácil, é gostoso,
São aqueles que vão dar para nós o suporte afetivo, amoroso que nós necessitamos para as lutas do dia a dia. Mas aquele familiar que inspira em nós animosidade, ódio, não é, ressentimentos, mágoa, é um desafeto do passado. É um espírito com o qual nós nos comprometemos negativamente e que agora, pela misericórdia, pela bondade divina, nós estamos tendo a oportunidade de juntos nos reajustarmos, de desfazermos aqueles nós que nos prendiam, aqueles laços de ódio, de vingança, de raiva, de mágoa que nós trazemos do passado. Precisam ser reajustados, transformados em laços de amor, de afeto, de simpatia. Hoje nós temos uma parentela consanguínea. Estamos ligados aos nossos familiares pela consanguinidade. Mas com a morte do corpo físico, os laços consanguíneos materiais se perdem. E qual é a grande proposta para nós? É transformarmos esses laços em laços de afeto, de simpatia. É transformarmos essa família, essa parentela corporal, como está no Evangelho, em nossa parentela espiritual. E como é que nós fazemos isso? Dentro do nosso lar, convivendo com esses espíritos, buscando uma convivência harmônica, saudável e tendo a oportunidade de exercitar a tolerância, o perdão, a caridade. A caridade maior nós devemos exercê-la onde? Começando no nosso próprio lar, não é? É fácil amar aqueles que nos amam? Claro que é. Mas qual é o desafio? Amarmos justamente aqueles com os quais nós temos problemas, nós temos dificuldades, né? Então é isso que a Joana está dizendo, que aqueles erros do passado precisam ser retificados, nós precisamos nos alinhar, nos endireitar. E como é que isso se dá? Através das provas, através das expiações, através das aflições, das experiências difíceis que nós passamos, não é? Então aí a Joana, ela elenca para a gente várias situações de expiações e de provas, né? Então ela cita como exemplo de processos expiatórios as enfermidades degenerativas, como a surdez, a cegueira, a mudez, a paralisia, os distúrbios mentais irreversíveis. Ela cita também para nós algumas provas, como as doenças infecto-contagiosas que nos atingem, os acidentes, né? De repente perdemos um ente querido em um acidente de trânsito, as dores morais, né? Quantos familiares que nós convivemos que trazem aquela dor profunda, uma depressão grave, né? Que não sabe nem a razão daquela dor, daquele sofrimento. Os distúrbios psicológicos tão comuns nos dias de hoje, né? Os transtornos de ansiedade e vários outros transtornos do comportamento. Transtorno de conduta, solidão, conflitos, enfim, são várias situações que nós estamos sujeitos a viver aqui na Terra, justamente com o objetivo de nos refazer, né? De nos reajustar, de nos mostrar, olha, você precisa seguir o caminho do bem, você precisa se melhorar, né? E então vejam, nós estamos aqui para nos melhorarmos, para reparar o mal que fizemos. E lá no céu e inferno, os espíritos nos ensinam que são 3 as condições necessárias para apagar os traços de uma falta. Então, o que a gente precisa? Qual é o primeiro passo que a gente deve dar para apagar uma falta que nós cometemos? O primeiro passo é o arrependimento.
Nós precisamos nos arrepender. A ficha caiu, a consciência disse, olha, isso aqui que você fez não está certo. Não está de acordo com o que você aprende, com os princípios cristãos. Né? A nossa consciência nos acusa porque a lei divina está onde? Gravada em nossa consciência. Então, o primeiro passo que a gente deve dar para reparar o mal que a gente fez para alguém, para reparar uma falta que nós fizemos para alguém, é o arrependimento. Ele é o que abre o caminho para a reparação. Depois do arrependimento vem o quê? As expiações, as provas. São aqueles sofrimentos físicos ou sofrimentos morais consequentes do nosso erro. Não é uma punição divina, é uma consequência da falta que nós cometemos. E a lei divina, ela tem os seus mecanismos para agir. A lei de causa e efeito. Nós sabemos que aquilo que plantamos, nós precisamos colher, né? E o terceiro passo para repararmos uma falta? A reparação. O que vem a ser a reparação? Fazer o bem àqueles a quem havíamos feito o mal. Então, necessariamente, nós precisamos passar por essas três fases para apagar os vestígios do mal que nós fizemos para alguém. Arrependimento, expiação e reparação. E aí vocês poderiam me perguntar, mas Denise, qual a diferença então entre a expiação e a provação? O que é a expiação e o que é uma prova? A expiação é um sofrimento que está sempre relacionado com uma falta, um erro que nós cometemos no passado. Por exemplo, eu me suicidei na minha existência anterior com um tiro na minha cabeça. Eu lesei o meu órgão perispiritual justamente na região cerebral. Causei um desequilíbrio energético naquela região do perispírito. Quando eu reencarnar, o meu perispírito, que é o meu modelo, o meu molde, ele vai plasmar no meu corpo físico uma alteração física nessa área cerebral. E eu posso, então, renascer com um distúrbio mental irreversível. Então, é uma expiação para aquele espírito? Certamente. Imaginem um espírito preso a um corpo inerte, a um corpo que não responde, onde ele não consegue exercitar a sua intelectualidade, a sua inteligência. É uma prisão para aquele espírito, mas ele está expiando uma falta que ele cometeu no passado. Agora, a prova ou a provação, nem sempre, ou nós até podemos dizer que ela não está relacionada com erros que nós cometemos no passado. As provas são experiências, muitas vezes, que o próprio Espírito pede a Deus para acelerar o seu crescimento, para acelerar o seu progresso. Então, nós podemos dizer que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque a prova, ela vai sempre ser aquela experiência que vai nos ajudar a progredir mais rápido. Se a gente passa por ela e consegue se sair bem, consegue se superar, vencer aquela dificuldade com fé, com esperança, com resignação, a gente vai se melhorando e a gente sai mais forte daquela experiência. Agora, muitas vezes, diante da expiação, o que é que a gente faz? A gente blasfema, a gente reclama, a gente se torna rebelde, a gente põe a culpa em Deus, a gente põe a culpa em todo mundo, mas a gente não consegue olhar para dentro de si, não enxergar que o mal está em nós, né? Mas tanto prova como expiação são sinais de inferioridade, porque aquilo que é perfeito
não precisa ser provado, não precisa ser testado, né? Então, são experiências que nós ainda necessitamos para caminhar mais rápido, para melhorar, para sair da nossa zona de conforto. É aquele chacoalhão que a vida nos dá e diz, menino, acorda para a vida, vamos lá, né? Então, meus amigos, o sofrimento é esse amigo silencioso que se infiltra no espírito a fim de que o mesmo se eduque ou reeduque, desenvolvendo-lhe os latentes sentimentos do amor, da compaixão e da caridade, a fim de enriquecer-se dos tesouros inalienáveis que conduzirá após o recesso tumular. Então, é através do sofrimento que a maioria de nós, espíritos ainda imperfeitos, vamos modelar o nosso caráter. O sofrimento, a dor, nós podemos dizer que é aquele cinzel, é o bendito cinzel que vai aparando as tortuosidades do nosso caráter. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda necessitamos da dor para nos melhorarmos, para nos progredir. Então a dor, ela é bendita, ela é abençoada. Não é que nós gostamos de sofrer, mas nós temos que aprender a dar um sentido, a ressignificar as nossas dores. E a gente nem sempre precisa sofrer. Porque a dor, quando vem e a gente acolhe, a gente aceita, a gente faz aquele mergulho interior e avalia o que eu estou fazendo, como eu posso me melhorar, o que essa dor está tentando me mostrar que eu não enxerguei. A gente não sofre, porque a gente aceita, a gente acolhe. Agora, quando a gente assume a posição de rebeldia, aí a gente sofre porque a gente não aceita aquele sofrimento. A gente não aceita aquela dor. A gente fica se perguntando, mas por que comigo? Por que justo comigo? Que vou à casa espírita, que estudo, que sou uma pessoa boa. Não é assim que a gente pensa? Mas vejam, todos nós ainda precisamos nos libertar dos vícios, das mazelas que nós trazemos, né? E desenvolver o quê? O amor, a compaixão, a caridade. São esses os recursos que nós precisamos levar para o além-túmulo. Esses constituem o verdadeiro tesouro para o espírito, a propriedade real do espírito. E aí, a gente tem uma outra questão muito importante a respeito das provas e expiações dentro do lar. Como é que nós estamos conversando com os nossos filhos sobre as dores tão comuns na caminhada evolutiva de todos nós? A Joana nos faz esse alerta de que é dever dos pais esclarecer aos filhos sobre as vicissitudes do caminho evolutivo. Conversar com os nossos filhos abertamente, sem criar ilusões nos nossos pequenos. Ensinando a eles que todos nós somos espíritos, que estamos aqui para nos melhorarmos, para aprendermos, para progredirmos. E que nesta caminhada podemos passar por muitas situações desafiadoras, por provas, por expiações, por sofrimentos, e que nenhum de nós está livre dessas experiências. E quando elas acontecerem, explicar para os nossos filhos, falar aos nossos pequenos sobre a justiça divina. Dizer para eles que Deus não pune a quem quer que seja, que os sofrimentos não são uma punição divina, mas que nós temos compromissos morais que nós assumimos com aqueles espíritos que estão reencarnados conosco. E que por isso as provas, os testemunhos, fazem parte da nossa caminhada. Então é preciso termos essa conversa muito franca
com os nossos filhos, né? A Joana diz que a conscientização dos filhos pelos pais devotados em torno dos processos de dor e de angústia, de ocorrências infelizes e de insucessos dentro do lar, contribui valiosamente para a harmonia doméstica e a preparação das gerações novas em relação ao porvir. Então, às vezes, né, a gente precisa esclarecer aos nossos filhos que talvez eles não consigam conquistar aquele sucesso, por exemplo, profissional que eles almejam, que nem sempre a gente consegue conquistar, né? Principalmente materialmente, porque a nossa preocupação enquanto pais é essa, né? A gente quer que o nosso filho seja o mais inteligente, que ele faça a melhor faculdade, que ele tenha o melhor emprego que lhe proporcione maior rendimento, né? Mas nem sempre as coisas são assim. Então, nós não devemos criar ilusões em nossos filhos, porque todos nós temos uma programação reencarnatória, temos compromissos, né? Então, conscientizar, esclarecer, conversar com os nossos filhos sobre esses processos, né? Com bastante clareza, sem esconder nada. Esse diálogo é muito enriquecedor dentro do lar, né? Então, dizer para os nossos filhos que tudo se enquadra com perfeição nos processos iluminativos através das aflições. Então, vejam, a aflição não é algo ruim, é um processo de crescimento, está tudo certo, é uma fase, mas vai passar. Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, né? E quando houver uma situação de expiação dentro do lar, da família ou com algum familiar mais próximo, por exemplo, uma enfermidade como Alzheimer, um mal de Parkinson, um acidente que coloca o ente amado paraplégico, tetraplégico, sem poder se mexer, dependente totalmente dos cuidados alheios. Explicar para os nossos pequenos que não foi o acaso que trouxe aquele ser amado com limites, né? Um corpo encarcerado numa prisão sem grades, como a Joana descreve, mas que foram acontecimentos que tiveram lugar em um tempo próximo ou lá atrás no passado, e que todo aquele grupo familiar estava envolvido, desempenhou algum papel, né? Por isso estamos todos envolvidos naquele drama. Nós não sabemos o que fizemos no passado. Se não fomos nós os causadores dos dramas que o nosso semelhante está vivendo, se nós não demos um empurrãozinho, né, para ele cair em erro. Então a justiça divina é perfeita. Estamos reunidos no lar que nós precisamos. Nós renascemos naquele lar que melhor atende às nossas necessidades evolutivas, de convivência com aqueles que nós necessitamos, e que toda dor tem uma causa, seja ela atual ou anterior, que a explique, que a justifique. E que o lar é o santuário de união, na qual se retificam situações penosas e ações odientas. Então, todo o nosso passado de culpa, de erros, né, pode ser agora por nós reajustado, retificado, através dessa oportunidade que Deus está nos concedendo de juntos aprendermos a nos amar, a transformar o nosso lar nesse santuário, nesse templo, nessa escola, nesse hospital, onde nós temos, né, a oportunidade de curar as feridas do nosso próximo, de ajudar aquele mais frágil a fazer a sua caminhada. Quem tem mais conhecimento, ajudando aquele que tem menos. Um ajudando o outro, e assim todos caminhando juntos para frente, para cima, né? Então, a Joana diz também
para nós que quando no lar se apresentar um familiar perverso, agressivo, que inspira animosidade, ódio, rancor, que nós nos lembremos que ele solicita sem o pedir compaixão e misericórdia. Aquele familiar é alguém com o qual nós estamos comprometidos, que no passado provavelmente nós ferimos, nós machucamos, nós traímos, nós roubamos, sabe-se lá o que aconteceu. E que agora está ali inconscientemente cobrando aquela dívida. Por isso esse comportamento duro, agressivo, cruel muitas vezes conosco. E qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura? Cristãos que somos. Compaixão, misericórdia. É um espírito que está se reajustando, que precisa do nosso amparo, da nossa paciência, da nossa compreensão. Então, ao invés da revolta, do desejo de vingança que muitas vezes desperta em nós nessas situações, a caridade deve ser a reação, como bálsamo para quem oferece e bênção em favor daquele a quem é dirigida. Porque diante de uma situação de violência, se a gente age com mais violência, a situação só piora. Então, quando as coisas estiverem conturbadas, aquele clima perturbado, desequilibrado dentro do lar, aquele clima pesado, aquelas discussões, o que a gente precisa fazer? Parar, se asserenar, fazer uma oração, lembrar que aquele espírito, assim como nós, traz suas dificuldades. E que se nós estamos ali com ele, é porque temos compromissos assumidos no passado e porque temos os recursos para juntos resolvermos aquelas questões. Através do amor, através da caridade, através da compaixão e através da misericórdia. Não há outro caminho. Para repararmos o mal, nós precisamos fazer o bem àquele a quem nós ferimos. Se a gente não se arrepende, se a gente escolhe ficar ali insistindo no mal, a gente vai sofrer e vai perder essa oportunidade tão valiosa que Deus nos concedeu. Então, quando a gente age com amor, com misericórdia, a gente dá passos mais largos na direção da felicidade que nós todos buscamos. E essa felicidade é possível desde já. Mas para isso, nós precisamos fazer o quê? Construir o reino de Deus aqui dentro. Como é que a gente faz isso? Compaixão, misericórdia, caridade para aqueles que estão ao nosso lado. Então, jamais deixar, que a revolta, que o desapontamento se instalem no nosso íntimo quando a expiação ou a provação chegar. Quando ela bater na nossa porta, não vamos nos revoltar contra Deus, contra quem quer que seja, Meditar em torno do problema, buscar compreender as razões daquele sofrimento, para melhor enfrentar aquela situação perturbadora. Que recursos eu tenho para enfrentar essa situação? O que eu posso fazer para diminuir a dor, o sofrimento do meu semelhante ou a minha própria dor? Então a gente precisa parar, analisar, pensar, refletir em torno do problema. Porque Deus também nos dá os recursos que nós necessitamos para conseguirmos solucionar os nossos dramas, Lembrar que a família é o reduto de trabalho coletivo e que todos têm o dever de ajudar-se. Quem se encontra melhor informado, mais facilidade dispõe para contribuir em favor do esclarecimento daquele que não conhece. Então, se nós temos o conhecimento espírita, é nosso dever exemplificar a conduta cristã. Não é ensinar com palavras, não é impor ao outro a nossa crença. É mostrar pelo exemplo que ele também pode agir diferente, E principalmente, meus irmãos,
a oração e o evangelho no lar. Quando a aflição tomar conta do nosso coração, quando a dor bater a nossa porta, orar, orar e orar. A oração vai tirar o problema? Não vai. Mas ela vai nos aliviar. É como um bálsamo, um refrigério para a nossa alma. E a gente vai ter então a oportunidade de refazer as energias, de entrar em contato com a espiritualidade amiga, de nos sintonizar com os bons espíritos que vão nos inspirar as melhores decisões para aquela situação. Então, resolver as coisas na hora que o circo está pegando fogo não convém. Asserenemos, façamos uma boa noite de sono, oremos, que provavelmente, se nós mantermos a nossa sintonia elevada, as respostas vêm, as inspirações boas do alto chegam até nós, mas precisamos estar receptivos, abertos, E o evangelho no lar. Se a situação apertar no lar, faça o evangelho todos os dias, Costumeiramente a gente faz uma vez na semana, mas quando o ambiente doméstico estiver muito desequilibrado, muitos conflitos, muitas brigas, muitos desentendimentos, ou às vezes um processo de doença grave na família, com um ente querido, que requer de nós muitas energias físicas e morais, a gente precisa se recompor. A gente precisa refazer as nossas energias, o nosso equilíbrio espiritual. Então, façamos o evangelho no lar todos os dias, Nem que for só nós e os bons espíritos, nós e Jesus. Não importa se o cônjuge, o filho, a mãe ou o pai não queira participar, não tem problema. Façamos só nós, Então, meus irmãos, onde encontrar a solução para os desafios? Na caridade. Não existe outro caminho para nos conduzir ao bem, para nos conduzir à felicidade, para resolvermos as nossas dificuldades, os conflitos, as perturbações dentro do lar, senão através da caridade. Quando a gente não souber como agir em relação aos graves desafios do ódio e da agressão, que nós perguntemos à caridade qual o melhor procedimento, o que é que nós devemos fazer. E o que é que a caridade vai nos dizer? Que devemos ser benevolentes para com todos, fazer o bem sempre, em qualquer situação, principalmente com aqueles que convivem conosco. Indulgência para com as imperfeições alheias. Somos todos devedores da lei divina. Todos temos as nossas dificuldades, então nós não temos que ser juízes de ninguém. Nós estamos aqui para acolher, E o perdão das ofensas. Enquanto a gente não perdoar, aquela brasa está queimando onde? Em nós. Não está fazendo mal para o outro, está fazendo mal para mim. Muitas vezes é um filho que a gente recebe que é agressivo, que nos dirige impropérios, que nos desafia, que tem condutas totalmente contrárias àquilo que nós explicamos, que nós ensinamos dentro do lar, Esses filhos podem ser vítimas dos nossos desequilíbrios no passado e que nós recebemos agora a fim de santificarmos, o nosso relacionamento. Pela paciência, pela afabilidade, pela compreensão, pela doçura. Então não há outro caminho, meus irmãos, a não ser através do amor. Essa lei maior que deve reger as nossas vidas. E quanto mais a gente caminhar nessa direção, se melhorando, desenvolvendo os nossos potenciais, as nossas virtudes,
trabalhando para o bem do nosso próximo, para o bem do nosso núcleo familiar, mais felizes nós seremos. E as nossas dores serão minoradas, né? Eu gostaria de deixar como sugestão, nós não vamos ter tempo para contar essa história. Já estamos nos aproximando, né, do nosso tempinho. Mas no livro Ação e Reação, no seu capítulo 16, intitulado Débito Aliviado. Alguém já ouviu essa história? Já leu esse livro? O André Luiz, que é o repórter do Além, ele vai contar para nós a história do Adelino Correia. O Adelino Correia era um irmão espírita muito querido na comunidade espírita onde ele trabalhava. Uma figura de luz, fraterno, caridoso e uma pessoa extremamente simples. Ele doava praticamente tudo o que ele tinha. Ele ficava para si somente aquilo que ele necessitava para as coisas mais básicas da sua vida. E ele estava atravessando um momento de muita dificuldade, causado por um problema, uma enfermidade na pele. E alguns amigos espirituais estavam ali próximos dele, preocupados com a situação do Adelino, porque ele ajudava muitas pessoas, né? E o André Luiz ficou curioso, queria saber a história do Adelino. Por que aquele irmão tão fraterno, tão bom? Ele pregava, né, o Espiritismo, ele falava do Evangelho de Jesus com tanto amor, com tanta humildade. Por que ele sofria tanto? Ele foi acometido de um eczema na pele. Abriam-se borbulhas, feridas sangrentas em sua pele, nas áreas descobertas, em partes da cabeça, da orelha, do pescoço, do rosto. E ele tinha 3 filhos. Uma menininha, que era uma filha biológica, só que assim que eles tiveram, né, ele era casado, assim que tiveram a filhinha, a esposa o abandonou. E logo depois ele adotou mais 2 meninos. E ele vivia então com a sua mãe, em uma casa muito simples, ele, a genitora, que já tinha mais de 60 anos, e esses 3 filhinhos. A filhinha biológica, de mais ou menos 10, 11 anos, e 2 meninos bem negrinhos, que ele havia adotado. E o André Luiz ficou muito curioso, ele queria saber o porquê daquela situação tão difícil, daquela penúria, daquela vida, né, tão difícil do Adelino, porque ele passava necessidades físicas, econômicas, ele ficara órfão muito cedo. E então, um dos assistentes daquele grupo que coordenava aquele instituto espiritual ao qual o Adelino estava vinculado, ele foi então explicar que o Adelino, numa existência anterior, ele havia sido filho de uma escrava com o patrão, com o dono da fazenda. E que ao nascer, ele foi doado, né, pela mãe, porque ela teve complicações no parto e ela doou a criança para o pai, que era o próprio dono da fazenda. E o pai, ele ficou encantado por aquele menino. Ele era um homem cruel, rude. Só que com aquele menino ele se encantou de um jeito, mas de um jeito, que ele não media esforços, né, para fazer tudo que aquele menino queria. Mas o tempo foi passando e o que é que aconteceu? O pai, né, do Adelino, que se chamava Martim, se casou. E o Adelino, que naquela existência anterior se chamava Martim, ele se apaixonou pela madrasta. E eles tramaram a morte do pai. Eles atearam fogo, deram um remédio para o pai dormir e atearam fogo no corpo do pai, mataram o pai, né? E aí então vem todos os desdobramentos daquele ato impensado
que o Adelino cometeu em existências anteriores. Então, leiam esse capítulo, gente. Capítulo 16, Débito Aliviado. É uma história belíssima, onde a gente vai ter a oportunidade de ver todo o processo que eu citei do arrependimento, da expiação e da reparação do mal que o Adelino fez. Então, esse é o caminho. É para isso que nós estamos aqui, né? Então, a dor, ela é algo bom se nós acolhermos e lembrarmos que Deus é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia, que não nos abandona jamais, né? Estamos sempre aos cuidados dos nossos espíritos protetores e dos nossos anjos de guarda. Então, que nós possamos buscar sempre a conexão com eles. Então, meus amigos, nós agradecemos a paciência, né, de nos ouvirem e vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e dirigirmos ao nosso Pai Celestial uma oração, agradecendo a oportunidade dessas reflexões tão importantes em torno do lar, da família, das dificuldades pelas quais cada um de nós passa nos momentos desafiadores da nossa existência, mas lembrando sempre que não estamos sozinhos, que contamos sempre com o amparo e a proteção do nosso Pai Celestial, dos nossos anjos de guarda, da espiritualidade amiga. Então, que nos momentos de dor e de aflição, possamos buscar através da oração os recursos valiosos que necessitamos para aliviarmos as nossas dores, para acalmarmos o nosso coração. Que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre, que assim seja.